pessoal, sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou a Malu Brum. Eu sou a Malu Endringer. E hoje nós vamos discutir sobre tuberculose. Então, eu vou te passar o caso, Malu. Estamos diante de um paciente masculino, ele tem 42 anos e a queixa principal dele é uma tosse persistente, que tá durando mais de 3 semanas. Além disso, ele reparou que ele tá com uma febre de 38,5, mais comum no período da tarde, associada também a uma perda de peso. Ele perdeu 5 quilos em um mês, não intencional. Nega comorbidades ou outras queixas e ele é o tabagista. Então, ele fuma um maço por dia há 15 anos. Perfeito, Malu. Então, só nesse quadro clínico a gente já consegue elucidar bastante, né, alguns sinais e sintomas bem característicos da tuberculose. Então, essa tosse persistente por mais de 3 semanas, essa perda ponderal, a febre vespertina, a sudorese noturna, né? Então, define pra gente o que é tuberculose. Então, definindo a tuberculose, é uma infecção bacteriana causada pelo bacilo de Koch, que ele é um bacilo álcool-ácido resistente. Isso é importante da gente saber porque ele é corado por um método específico, que é o de Ziel-Nielsen. Esse bacilo também, ele tem uma camada externa revestida de lipídios, então por isso que é mais difícil também de alguns antibióticos usarem. A gente vai ver que o tratamento é um pouco diferente do convencional. E ele é aeróbio. Então, você vai explicar pra gente daqui a pouco a fisiopatologia, como que é o nosso mecanismo de defesa diante dele. E essa infecção bacteriana, ela se restringe principalmente ao pulmão, mas a gente tem as formas extrapulmonares também. Então, fala um pouco pra gente, Malu, da fisiopatologia, como que ocorre. Vamos lá. Uma coisa que eu acho muito interessante, que sempre cai nas provas também, é sobre a questão das populações que são vulneráveis, né, à tuberculose. Então, que elas têm maior risco de morte. Que são aquelas pessoas em situação de risco, que têm até 56 vezes mais chances de morte, né, por conta da tuberculose. Pacientes com HIV, que têm 28 vezes mais. Pessoas privadas de liberdade e indígenas também. Isso. Né? Isso é uma coisa que sempre cai. Agora, sobre a fisiopatologia, você já deu uma elucidada interessante, agora vamos esclarecer um pouco mais, né? Você falar aqui o bacilo, né, o Mycobacterium tuberculosis. Ele, além desse, existem outras 7 cepas desse bacilo. E ele é muito associado a esse bacilo de Koch que você falou. Né? Então, é como se eles fossem sinônimos um do outro. Sobre ele ser um bacilo álcool-ácido resistente, como você bem esclareceu, a parede celular do Mycobacterium, ele é revestido de ácidos micólicos, de ácido graxo, de cadeias longas, né? Então, inclusive, o ácido micólico é o que dá nome ao Mycobacterium, né? E aí, por ele ter essa parede celular bem lipídica, quando você coloca ele nessa solução de álcool ácido, ele é resistente, ele não vai corar. Então, por isso que você faz essa outra coloração, porque tudo vai ficar azulzinho. Se vocês pegarem alguma lâmina para poder ver, tudo tá azul. Somente os bacilos que vão ficar vermelhos nessa coloração de Nielsen, né, que você tinha comentado também. E além disso, tem essa característica que você também comentou sobre eles serem aeróbios, né? Então, eles gostam principalmente dessa região apical pulmonar. Então, no geral, é isso sobre fisiopatologia. Isso, perfeito. E aí, só lembrando que tem um conceito que é a primoinfecção, que é quando a gente tem o primeiro contato com o bacilo de Koch. E até as 3 primeiras semanas ocorre uma proliferação, uma disseminação de 3 a 8 semanas. A gente começa a ter uma resposta imunicelular muito importante, que é mais prevalente, que forma aquele granuloma caseoso. E em 90% das vezes, essa infecção ela se torna latente. Então, a pessoa ela não desenvolve a doença. Mas em 10% desse primeiro contato, pode evoluir tanto para uma tuberculose primária, que é quando você entra em contato e já desenvolve a doença, ou uma pós-primária, que é quando você entra em contato, mas alguns meses ou anos depois que você desenvolve a doença de fato. Seja por uma imunossupressão ou por um outro contato com a bactéria, né, em que você seja mais exposto por mais tempo, uma pessoa com uma maior carga dessa bactéria. E
É isso. Agora, sobre a via de transmissão, é principalmente de pessoa para pessoa. Então, pelo falar, pelo tossir, né, pelo espirro, principalmente a forma de contágio é por aerossol, né, a forma mais importante que tem, porque fica até 12 horas no ambiente, né? Então, é realmente importante saber isso. Além do que, tem os conceitos de, ele é pau bacilar ou ele é bacilífero. A pessoa que ela é bacilífera, ela contém os bacilos ativos, né? Ele está contaminando, ele tem uma quantidade suficiente para poder contaminar outra pessoa. Agora, o pau bacilar não tem, é no caso de uma criança, por exemplo, né? Então, a quantidade é muito pequena, ele não chega a contaminar, né? Não tem o mesmo espectro que o bacilar tem. Isso. Lembrando que essa questão que você falou perfeitamente da forma de transmissão pela tosse, pela fala, ela só se dá na tuberculose pulmonar ou na laríngea. Então, se você estiver falando de uma osteoarticular, por exemplo, que é um outro tipo, não consegue transmitir por aerossol. Isso, perfeito. Então, agora falando da doença, 80 a 85% da tuberculose são as formas pulmonares. E os 20 a 15% são formas extrapulmonares. Então, falando aqui da tuberculose pulmonar. Quando a gente se refere à forma primária, que é quando a pessoa entra em contato e já desenvolve, essa forma geralmente acontece nas crianças. E como que a gente vai suspeitar? É como se fosse uma pneumonia arrastada. Então, a criança tá lá com uma tosse que não tá melhorando com o uso de antibióticos convencionais, não melhora, vai investigar melhor, chega na hipótese da tuberculose. Na radiografia, a gente vai ver um padrão de adenopatia hilar unilateral, tá? A transmissão, ela é paucibacilífera, então, como você explicou perfeitamente, é aquele aerosol que ele não tem uma grande quantidade do bacilo, então é mais difícil de transmitir, e ela pode complicar, geralmente, com a TB miliar, né? Certo. Que a gente vai comentar. E a forma pós-primária, ela acontece geralmente nos adolescentes, nos adultos, nos idosos. A clínica vai ser aquela tosse maior que 3 semanas, como a gente falou no caso, né? Uma febre vespertina, sudorese noturna, perda de peso não intencional. Na radiologia, a gente pode ver as cavitações, que é um achado clássico da tuberculose. A transmissão, ela já é bacilífera, então é mais fácil de transmitir para as outras pessoas. E a complicação é uma bola fúngica, geralmente pelo aspergillus. Então a gente pode ver na radiografia também o sinal da meia-lua, ou o sinal de monode. Perfeito. Muito boa essa explicação. Então, sobre o quadro clínico, ficou claro, né? Então, a gente tem um paciente que ele tem uma tosse, que ela é persistente por mais de 3 semanas, né? Isso. Além disso, a perda ponderal, a febre vespertina, sudorese noturna e a astenia. Viu isso, gente? Na questão é tuberculose, tá? Não pode ficar na dúvida, né, Malu? Sim. Pode ter também o escarro hemoptóico, que a gente fala que é quando sai sangue, já na tosse. Então, sempre suspeitar quando tiver esses sinais. Exatamente. Agora, falando sobre as TBs extrapulmonares, né? A primeira, TB miliar. A TB miliar, ela é um aspecto radiológico pulmonar muito específico, né? Que ele pode ocorrer tanto na forma primária quanto na forma pós-primária. Né? Essa é uma forma grave da doença e ela vai acometer principalmente os imunossuprimidos. Né? Então, o que acontece? Você tem múltiplos focos de infecção, né, de micobactéria disseminados por via hematogênica. Então, é muito característico a radiografia desse paciente porque você vai enxergar ali micronódulos nesse pulmão. Tá? E ele é não bacilífero. A tuberculose pleural, ela é a forma extrapulmonar mais comum no Brasil. E as características do líquido pleural que a gente vai observar é que, aplicando os critérios de Light, a gente vai ver que é um exudato, então tem mais características de um exudato. A glicose vai estar baixa, pode iniciar com polimorfonucleares, mas depois o predomínio vai ser dos linfomononucleares. E a gente tem uma enzima que ela é liberada pelos linfócitos ativados, que é a ADA. E se ela for maior do que 40, é muito sugestiva, né, da tuberculose pleural. E o diagnóstico padrão ouro é a biópsia pleural.
Se a gente fizer no líquido, a baciloscopia, ela vai ser baixa. Isso é um fato muito interessante. Se a gente fizer no líquido pleural baciloscopia e vier negativo, a gente não pode excluir o diagnóstico, porque realmente é menor do que 5%. Exato. Perfeito. Agora falando da tuberculose pleural. Ela é a forma extrapulmonar mais comum no Brasil. E se a gente analisar o líquido, a gente vai ver que as características elas são de um exudato. Então, se a gente aplicar aqueles critérios de Light, vai mais para esse lado mesmo. A glicose ela é baixa e o predomínio ele é de polimorfonucleares, que depois vai migrar para um predomínio de linfomononucleares. E a gente pode encontrar uma ADA, que é a enzima liberada por linfócitos ativados maior que 40, que é muito sugestiva. E uma coisa interessante também é que o padrão ouro é a biópsia pleural, e se a gente fizer a baciloscopia do líquido pleural, a positivação é muito baixa, é menor do que 5%. Então, não é uma estratégia tão boa para diagnóstico. Perfeito. Já a TB meningia, ela é uma meningite basal exudativa que vai acometer os nervos dos pares cranianos. Então, por exemplo, se acometer o nervo abducente, o paciente vai ter um estrabismo. Basicamente é isso. Outra forma também da extrapulmonar, Malu, é a TB ganglionar periférica, que ela é muito comum nos pacientes HIV positivos e nas crianças, né? Acometendo principalmente as pessoas abaixo de 40 anos. Então, o que acontece? Tem uma linfadenopatia, principalmente na região cervical, mas também pode acometer a região posterior e supraclavicular, sendo esse acometimento ele é indolor, ele é subagudo e assimétrico. Sobre o diagnóstico da tuberculose, a gente sempre divide pela idade, então aqueles menores que 10 anos e maiores que 10 anos. Então, como que a gente vai fazer? Nos pacientes maiores que 10 anos, a gente pode dar o diagnóstico clínico radiológico, então são todas aquelas manifestações que a gente até citou no caso, da sudorese noturna, febre vespertina, emagrecimento não intencional, aquela tosse persistente maior que 3 semanas, associada a uma imagem sugestiva, podendo ser a cavitação ou os outros padrões. O diagnóstico ele também pode ser microbiológico, então a gente tem alguns testes que a gente pode fazer. O primeiro que eu vou citar aqui é o TRM-TB, que ele é o método de escolha, porque a gente só precisa de uma amostra de escarro. Esse teste ele sai em aproximadamente 2 horas, então tem o resultado rápido. E uma coisa importante da gente falar é que ele não pode ser utilizado como controle de cura, porque ele também vê aqueles bacilos mortos ou aqueles bacilos inativos. Então, para cura, ele não é utilizado. O segundo teste que a gente pode fazer é a baciloscopia, ou o BAR, que eu acredito que é o mais conhecido. E a gente precisa de 2 amostras, preferencialmente no despertar do paciente, porque a gente consegue pegar o escarro que ficou acumulado durante a noite, então ele é um pouco mais concentrado, e analisar melhor. E a outra forma é a cultura, que a gente vai fazer naqueles pacientes em que o TRM-TB veio positivo, ou nos pacientes vulneráveis, que você até citou, né, os privados de liberdade, os soropositivos, e se a gente tiver dúvida no diagnóstico também. E nos pacientes menores do que 10 anos, por que a gente não escolhe fazer o TRM-TB ou a baciloscopia? Porque eles podem ter dificuldade em escarrar. Então, a gente tem mais dificuldade de coletar. Então, é aplicado um sistema de pontuação. São 5 itens que a gente avalia, principalmente de contato, radiografia, a prova tuberculínica, se é um paciente desnutrido. E se somar mais do que 40 pontos nesse sistema de pontuação, a gente inicia o tratamento. Perfeito, Malu. E entendendo que esses pacientes têm dificuldade em coletar o escarro, a gente pode fazer o lavado gástrico e aplicar um teste microbiológico também. Agora, sobre o tratamento, Malu, a gente tem que ter como mantra o esquema RHZE. Sim. Né? Então, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e o etambutol. E as doses também, porque as provas amam cobrar. Sim. Então, a rifampicina 150mg, a isoniazida 75mg, a pirazinamida 400mg e o etambutol 275mg. Perfeito, Malu. E aí, como que acontece? Essa primeira fase, porque tem 2 fases, né, o tratamento da tuberculose. Então, a primeira fase é a fase
que a gente chama de intensiva, né? Então, ela vai durar 2 meses e vai ser com esse esquema, né, de tratamento base, o RHZE. 2 meses desse tratamento. Lembrando que não são medicações diferentes que tem que dar, né? É uma medicação só. Isso. Só que tem todos esses componentes nessa medicação. Então, esse você vai dar durante 2 meses e ele tem como objetivo diminuir a população do bar mesmo, né? Dos bacilos. E isso vai diminuir também a transmissão, né, para outras pessoas. Então, esse é o objetivo da fase intensiva. Já a fase de manutenção, qual que é o objetivo? Eliminar os bacilos na forma latente, né, ou na forma persistente também, né, e evitar as recidivas nesse paciente. E ele já vai ser um tratamento que vai durar 4 meses, e o tratamento vai ser com a rifampicina e a isoniazida, né? E aí a gente tem alguns esquemas, né, pra gente poder fazer esse tratamento, porque ele vai variar também de acordo com o peso do paciente, né? O esquema, de acordo com o manual do Ministério da Saúde, é o seguinte: o esquema RHZE, 150 mg, 75, 400 e 275. Se o paciente tem a faixa de peso entre 20 a 35 quilos, ele vai tomar 2 comprimidos dessa medicação, com duração de 2 meses, tá? Se o paciente tem de 36 a 50 quilos, 3 comprimidos, de 51 a 70 quilos, 4 comprimidos, e maior do que 70 quilos, 5 comprimidos. Todos esses a duração de 2 meses. Já o esquema RH, a dose vai variar, né? Então, a rifampicina vai ser 300 mg e a isoniazida 150 mg, ou também pode ser um comprimido de 150 mg de rifampicina e 75 mg da isoniazida. E também vai variar de acordo com o peso desse paciente. Então, se for de 20 a 35 quilos, vou considerar aqui, tá, a dose de 300 e 150 miligramas, porque também varia a quantidade de comprimidos se você considerar a outra dose de 150 de rifampicina e 75 de isoniazida. Então, aqui eu estou considerando de 300 e 150. Então, de 20 a 35 quilos, um comprimido. Se o paciente for de 36 a 50 quilos, um comprimido também. Se ele for de 51 a 70 quilos, 2 comprimidos, e maior do que 70 quilos, 2 comprimidos também. Essa é a fase de manutenção, que vai ter a duração de 4 meses. Excelente. Só lembrando de alguns efeitos adversos agora. A rifampicina, ela pode levar a alergia, seja exacerbar asma ou anemia, né, nos rins, suor e urina alaranjados. Já aconteceu uma vez no hospital eu ter que fazer a profilaxia e eu tomei um susto quando eu vi, mas é um efeito adverso comum. E o etambutol é muito importante porque ele pode dar neurite óptica. Então, inclusive nos pacientes menores do que 10 anos, é aconselhado você não usar essa medicação no esquema, né? Okay. E sobre a forma meníngea e osteoarticular, o esquema ele é um pouco diferente em questão de duração. Então, o RHZE, ele se mantém por 2 meses, mas a fase de manutenção, ela se estende por 10 meses, porque é vista como mais grave, né? Perfeito, Malu. É importante também a gente fazer um controle dos contactantes. Então, se for um contactante sintomático e o raio-x estiver alterado dessa pessoa, a gente vai investigar o adoecimento. Então, fazer o TRM-TB, ou bar, cultura, fazer os exames para rastreio mesmo. Sobre o controle dos contactantes agora, né, Malu, que é muito importante. Sim. Se o paciente, ele for sintomático e ou o raio-x dele estiver alterado, a gente vai fazer o rastreio. Seja com TRM-TB, seja com bar, cultura, a gente tem que rastrear esse paciente. Agora, se ele for assintomático e o raio-x dele for normal, a gente consegue rastrear pela prova tuberculínica ou pelo IGRA, né? Então, o PPD ou o IGRA. Se a prova tuberculínica, o PPD, ele for menor que 5 milímetros ou o IGRA negativo, a gente vê que não tem infecção, mas tem que se repetir em 8 semanas. Agora, se for maior ou igual a 5 milímetros ou o IGRA positivo, é uma infecção latente, a gente trata. E o tratamento da infecção latente, ele é um esquema diferente também. Então, a gente vai fazer isoniazida e rifapentina semanal durante 3 meses. E só a título de curiosidade aqui, como que é feita a prova tuberculínica, né, que é o PPD.
a gente administra na via intradérmica, no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo, isso é padronizado, e a gente vai avaliar em milímetros, igual eu falei, né, que a referência é maior que 5 ou menor que 5, de 48 horas a 72 horas após. Muito bom, Malu. Então, acho que foi, né, Malu? Mais alguma coisa pra acrescentar? Acho que ficou bem resumido, deu uma apanhada geral pro pessoal estudar em casa. Sim. É isso. É um assunto super relevante nas provas de residência também. Uhum. Principalmente essa parte de tratamento, que a gente até falou, você falou o mantra, né? Sim, essa parte é realmente muito importante. E do diagnóstico também, né? Dos exames. Sim, com certeza. Dá uma olhadinha nos fluxogramas também, que tem no manual do Ministério da Saúde. Isso aí. Pessoal, e agora estamos na reta final para as provas de residência. A prova da Malu faltam 3 meses, né, Malu? 3 meses só. Passa voando. Passa voando, então não tem como deixar de contar com a melhor escola de residência médica que nós temos, que é a Medway. Lembrar que nós temos cupom de desconto também. Uhum. O material que eu estudei sobre tuberculose tem tudo lá, muito explicadinho no material deles. Então, pessoal, vale a pena. Tem videoaula, tem questão para vocês treinarem, assim como eu estou treinando para a prova. E é perfeito, tudo comentado, explicado por que tá certo, por que tá errado. Muito bom. Além disso, a gente tem a DocStage, então para quem tá se formando ou quer uma contabilidade médica, para quem já é formado, eles são maravilhosos. Pietro e Vitor usam, super recomendam, então fica a dica para vocês. E para quem vai se formar agora, como eu, ou para quem já é formado e quer uma empresa de contabilidade médica, tem a DocStage, que é uma empresa excelente. Agora, para cálculo de dose, cálculo do CKD-EP, não tem como não contar com o aplicativo CalcMed. E nós temos cupom de desconto também, EmergenCast. É isso. Beijo, pessoal. Tchau, até a próxima. Galera.